conversar conosco, para nos passar também essa energia gostosa, quando nós temos casas que nos convidam para vir até aqui, a gente é que tem que agradecer e muito, né? Porque nós é que aprendemos nessa troca de conhecimentos e também essa troca de energias. E o tema que nós escolhemos hoje para esse nosso bate-papo, né, que na verdade é um bate-papo, nós trazemos alguns conceitos que a doutrina espírita nos passa e tentamos passar para os senhores e senhoras. Então, o capítulo 14 do Evangelho, né, que nós trouxemos, o título desse capítulo é Honrar o Pai e a Mãe. A leitura da noite já foi muito propícia, né, porque já adentrou esse tema, hein, né, a mensagem de Emmanuel, que nos incita a responsabilidade que os filhos têm em relação aos pais. Né, essa responsabilidade independe do pai ou da mãe, às vezes, ser ou não relapso. Né, então, é uma responsabilidade que realmente os pais têm, a doutrina que os filhos têm. A doutrina espírita deixa isso bem claro, Jesus também já deixou isso bem claro. Né? Então, mesmo naquele caso dos pais que não são tão presentes, que de repente fogem a algumas responsabilidades, nós sabemos que isso existe, né? Ainda assim, os filhos não devem se furtar da sua responsabilidade de carinho, de afeto, de cuidado com os genitores. Né? E é isso que nós vamos procurar trazer, que nós vamos ver da leitura do capítulo, de alguns trechos do capítulo, né? E desse bate-papo que nós vamos ter. Né? Esse capítulo, Kardec separou, né, em 3 tópicos, ou melhor, 4 tópicos, onde ele fala sobre a piedade filial, sobre quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Esse é um trecho que nós vamos ver que Jesus se dirige a um público num certo momento, e é muito mal entendido quando ele se dirige a esse público. Então nós vamos tentar esmiuçar essa fala de Jesus e o que realmente ele queria dizer. E, com base nessa fala de Jesus, nós vamos tentar entender a questão da parentela ou parentesco corporal e parentesco espiritual. São dois, né? A família biológica, a família pelo sangue e a família espiritual. Então isso é tratado nesse capítulo também. E tem uma mensagem que nós vamos encerrar com essa mensagem do Espírito Santo Agostinho, muito interessante, que fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família. O porquê da ingratidão dos filhos e como se criam esses laços de família, de onde vêm esses laços. Então, a gente começa fazendo a leitura aqui do trechinho de Jesus, que ele diz assim, ó, Jesus disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos: não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. Então isso aí são os 10 mandamentos, né, recebidos por Moisés lá, né, estava os 10 mandamentos. Então isso bem anterior a Jesus. E aí ele continua e diz assim, ó, honre o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Então isso está no Decálogo, Êxodo 20.12. Então esse trecho é o trecho dos 10 mandamentos. Foi trazido e recebido por Moisés, né? A palavra de Deus, segundo o que nos é passado. Então, o que Deus falou para Moisés. Então surge uma dúvida aqui no início, que é com relação à promessa que Deus faz aos hebreus naquela época. Né? Então primeiro ele diz que eles precisam honrar o pai e a mãe, é uma obrigação dos filhos honrar o pai e a mãe, e eles cumprindo essa obrigação, eles herdariam, ou Deus daria a eles a terra. Né? Então a terra, né, eles receberiam a terra deles. E aí surge uma dúvida, por que Deus teria prometido a terra? E Jesus posteriormente fala que, né, a
vida verdadeira é a vida espiritual e não a vida da matéria. Por que Deus haveria de falar em receber a terra material? Né? E nós sabemos que naquela época os hebreus eles eram um povo relegado, que vivia, ele teve aprisionado um período no Egito, então eles não tinham uma terra, então eles viviam em busca de uma terra verdadeira, né, de um local para que eles pudessem ficar e para que eles pudessem constituir as suas famílias, não precisar ficar andando. Eles viveram anos andando no deserto à procura dessa terra prometida. Né? Então, quando Deus vem e fala para eles que eles receberiam a terra, era nessa conotação, a terra física, que era aquela terra que eles tanto buscavam, a terra prometida. Né? Posteriormente vem Jesus, já depois, quando eles já estavam lá estabelecidos, né? E aí fala que a verdadeira felicidade, que a verdadeira vida, ela não se encontra no local material, naquela terra material, e sim no mundo espiritual. Então, aí é uma diferença de pensamento. Né? Vamos ver, daí o título Piedade Filial, Kardec faz uma colocação bem interessante que nós vamos pensar aqui. Ó. O mandamento, honrai o pai e a mãe, é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que ao amor que se deve ter pelos pais se junte respeito, atenção, obediência e paciência. Assim é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo, de um modo geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e mãe. Então não se trata só de amar, ter respeito, atenção, obediência e paciência só com o pai biológico ou a mãe biológica, e sim com aqueles que assumem a tarefa de guiar os passos de alguém, né, como pais, como tutores e por aí afora. Então, o tratamento deve ser o mesmo. O mérito desses pais será proporcional à dedicação que dispensarem a seus filhos não biológicos. Deus sempre pune com rigor toda violação a este mandamento. Então, sempre que nós ouvimos a questão de Deus pune, né, sempre vejamos isso aí de uma forma, né, não punir no sentido de ser o carrasco, aquele Deus que se criou uma certa imagem em algum momento. Né? A punição ela se encontra na própria lei divina, né? Nas leis divinas, em todas as leis divinas. Nós sabemos que existe a lei de causas e efeitos. Então, todo ato gera consequência. Portanto, tudo que nós fizermos de bom gera consequência boa, e se fizer de ruim, consequência ruim. Portanto, tratar mal pai e mãe vai gerar consequência ruim para nós. Então, é uma questão da lei que se faz. Então, não é que Deus estaria nos punindo, mas nós próprios estaremos nos punindo de acordo com as nossas escolhas e as decisões. Né? E é interessante que Kardec nos fala aqui que, além, Jesus já falou, né, do amor ao próximo. Então, nós deveríamos amar ao próximo como a si mesmo. E ele está nos dizendo que ao pai e à mãe nós devemos muito mais do que o amor ao próximo apenas. Né, então, além disso, essas questões do respeito, da atenção, da obediência e da paciência. Veja, honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades, é proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então aí, nós que já temos uma certa idade, né, a gente começa a valorizar realmente pai e mãe depois de uma certa idade. Quando se é jovem, né, principalmente na adolescência, fica um tanto quanto difícil. Né? Então às vezes você é rebelde, às vezes você não... a diferença de idade, o pai e a mãe querendo te disciplinar, te orientar, te guiar nas atitudes, né? E você não concorda com isso, é até natural, é da natureza. Nós passamos a valorizar muito pai e mãe a partir do momento que nós entramos numa idade mais adulta, mais madura. Aí nós conseguimos realmente perceber o quão importantes eles são, né? O quanto importante eles são e eles foram na nossa formação e na nossa criação. Né?
cercando de cuidados, né, e por aí afora. Então, esse tipo de cuidado que nós recebemos, nós devemos retribuir a eles a partir, né, da idade. Na verdade, o carinho, o afeto, ele deve ser dado, ofertado sempre, em todos os momentos, mas principalmente quando eles já se encontram como idosos, né, na idade mais avançada. É principalmente para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. E aqui uma colocação bem interessante. Ó. Existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento, honrar pai e mãe, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles não se privam de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Menos mal quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a fazerem os trabalhos domésticos pelo resto de suas vidas. Caberá aos pais velhos e fracos servirem aos filhos jovens e fortes? Então, na verdade, esse apontamento que Kardec faz é uma coisa que a gente consegue visualizar na nossa sociedade. Né? Alguns justificam como falta de tempo para cuidar dos pais, às vezes de uma certa idade, mas a verdade é que, em alguns casos, se pega o pai, às vezes leva o pai e a mãe para morar juntos, mas não se dá atenção. E, na verdade, o que se precisa sempre, isso não, nós estamos trabalhando no capítulo honrar pai e mãe, mas isso aí vale, logicamente, para todas as condições da nossa vida, né? Vale com todas as pessoas. Então, ao invés de nós nos dedicarmos, de nós darmos atenção, darmos carinho, nós colocamos ele lá, como diz aqui o texto, às vezes no pior cômodo da sala, quando ainda não se utiliza o próprio trabalho deles, né? De repente, fazer o trabalho doméstico na casa. Então, se tome bastante cuidado. Nós falamos muito da lei de causas e efeitos, o texto que foi lido aqui diz também, Emmanuel alertou quanto a isso, né? Do fato de aquela pessoa que também não trata bem, né, que é relapsa dos próprios pais, ele provavelmente no futuro também vai ser pai e mãe também relapsos. É uma questão até natural, porque ele não faz isso com aqueles que lhe deram a vida, também com os que ele vai trazer ao mundo, ajudar a trazer ao mundo, ele também não vai agir corretamente. E futuramente pode ser que isso aí também retorne. Né? Então, muito cuidado com essa condição. Caberá aos pais velhos e fracos, nesse trechinho, servirem aos filhos jovens e fortes, quando eles ainda estavam no berço, sua mãe cobrou-lhes o leite com que os alimentava. Então, é importante a gente lembrar, né, a questão da mãe. Né? A mãe, assim, me chama muita atenção. Eu tenho 2 filhos já adultos, né? E eu me lembro muito da minha esposa, a dedicação, claro, da minha mãe, devia ser a mesma dedicação, mas a dedicação que ela tinha com eles, né, desde pequenininhos, no berço, os cuidados, né, passar a noite em claro quando dava uma febre. Quer dizer, toda essa dedicação que a mãe, principalmente, mais até que o pai, embora existam pais que tenham essa dedicação toda, mas geralmente é mais do papel feminino, do papel da mãe, né, de abrir mão dela, da vida dela, do espaço dela, para se dedicar a ajudar na formação daquele serzinho que está vindo ao mundo. Então, é uma tarefa extremamente importante da mãe, mas que ela se dedica enormemente. Né? E aqui, quando ele fala, será que a mãe alguma vez cogitou roubar o leite, né, que dava ao filho? Então, para que a gente, tudo que nós discutimos, que nós trazemos, é sempre para a nossa reflexão, para que a gente medite, pense, né, justamente nas posições que nós temos adotado, como nós temos agido com as outras pessoas. Né? Contou quantos passos deu para lhes proporcionar os cuidados necessários? Não. O que os filhos devem a seus pais pobres não é só estritamente necessário. Devem dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Então é isso que nos fala Kardec. Infeliz daquele que esquece sua dívida para com aqueles que o sustentaram na infância.
formação moral, e mais adiante nós vamos trazer isso aí mais para que nós possamos refletir, é extremamente importante. Por mais que nós sejamos espíritos imortais, por mais que a gente já tenha encarnado inúmeras vezes, né, que nós já trazemos, né, quando nós nascemos, a gente já traz lá atrás uma bagagem, mas a formação do meio em que nós estamos inseridos, né, os valores que são passados por pai e mãe, isso aí é importantíssimo para nós, né, para formar o nosso caráter na atual encarnação. Isso, junto com aquilo que nós já trazemos, vai nos formando como seres humanos, como cidadãos, né? Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido em suas aflições mais caras, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em outras existências, em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Então volta aquela questão, né, do castigo, né, que nós vimos ali, da punição. Na verdade não é punição, né? Então essa questão de sofrer, se não nessa própria existência, numa próxima, é a questão sempre que nós temos que pensar, que é a questão da lei de causa. Tudo que eu fiz vai se refletir, talvez nessa própria existência, se não numa próxima. Então nós, cristãos, nós espiritualistas, e nós principalmente espíritas, nós temos que ter isso muito bem claro na nossa mente. Nós não vamos passar impune, né? Tem na obra O Céu e o Inferno, tem a lei o Código Penal da Vida Futura, que é uma lei, um código, né, como o próprio nome diz, onde traz item por item, artigo por artigo, as consequências de tudo que se faz. Né? É muito interessante para que a gente possa ler, pensar e refletir sobre esse capítulo lá do livro. Então, quando se fala aqui em punição, em consequência, né, às vezes a gente pega na própria vida e pensa assim, pô, não está indo bem o que está acontecendo comigo, nada dá certo, tudo dá errado, mas o que eu plantei? Né? Qual foi a semente que eu usei no meu jardim, lá no meu quintal, né, para que eu possa estar colhendo hoje o que eu estou colhendo? Ou o que eu estou plantando hoje para que eu vá colher amanhã, ou se não nessa vida, na próxima. Né? Então, esse cuidado que nós precisamos ter sempre com o nosso plantio, porque ele vai refletir necessariamente na colheita. Né? Aquele trechinho que eu falei para vocês lá, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Né? Então, Jesus estava conversando com um grupo de discípulos dele, que o seguiam, né, uma reunião, e a mãe dele, Maria, e mais os irmãos, que na verdade tem-se dúvidas se são irmãos mesmo, ou se seriam primos, porque no vocabulário dos hebreus, primo e irmão eram considerados irmãos, a palavra era a mesma para distinguir um ou outro. Tanto que nós falamos daquele primo que é primo de tios, né, de primeiro grau, a gente fala que é primo irmão. Né, até nós temos essa classificação. Então tem algumas dúvidas, até históricas, se Jesus teve irmãos mesmo, mas isso na verdade não interessa para nós aqui. O que interessa é que ele foi visitado por Maria, por sua mãe, e por esses irmãos, que consta do Evangelho. Né? E consta também do Evangelho que esses irmãos não seguiam muito o que Jesus falava, então eles não acreditavam em Jesus, eles contrariavam, eles inclusive em certos momentos eles iam mais no que diziam os contraditores dele, aqueles que perseguiam Jesus, do que o que Jesus falava. Então eles não consideravam Jesus como o que ele era, né, o Cristo e por aí afora. Maria, embora tivesse todo aquele amor materno, lógico que tinha, mas ela também não era de acompanhar Jesus, né? Mas lógico que ela tinha todo o amor, todo o carinho de mãe e ele por ela, tanto que várias passagens do Evangelho ele se refere a Maria com extremo carinho, extremo amor, extremo respeito. Né? Só que nesse momento,
quando eles se dirigem a Jesus, quando eles vão procurar Jesus, aí dizem, ó, sua mãe e seus irmãos estão aqui querendo falar com você. E ele, já tendo em mente o que eles queriam, principalmente esses irmãos que estavam até com ideias ruins, dizendo que Jesus estava maluco por conta do que ele falava e do que ele pregava, né? Então, eles imaginavam assim. Ele diz que os irmãos, a mãe e os irmãos dele, os familiares dele eram aqueles que estavam presentes. E aí, por conta disso, né, aquelas pessoas que perseguiam Jesus utilizam-se disso para trucidar Jesus, realmente para falar que ele não valorizava nem a própria família. Quem era ele? Então, para dizer o que dizia, se nem a própria mãe ele respeitava. Né? E aqui no Evangelho tem um trecho bem interessante que o Kardec coloca, que ele diz assim sobre as palavras de Jesus. Né? Nós devemos sempre tomar muito cuidado quando alguém fala alguma coisa e atribui a Jesus, ou quando nós lemos alguma coisa que se diz dita por Jesus. Né? E por que disso? Porque sempre, né, o que Jesus dizia estava relacionado ao que ele fazia, ao que ele praticava. Então, ao amor, ao respeito, à caridade, à gentileza, tudo que vier contrário a tudo isso que Jesus fazia, né? Kardec diz assim, que ou foi mal entendido por alguém, né? Em algum momento alguém entendeu mal o que ele quis dizer, ou foi mal escrito por alguém que também escreveu, né? Mais adiante, ou nós entendemos errado, né? No momento de ouvir ou no momento de ler aquilo. Porque sempre que vier de Jesus é algo bom, nunca vai vir algo ruim. Então, todas essas críticas que às vezes aparecem a respeito de Jesus, sobre o que ele falava, ou o entendimento que às vezes nós não temos. Tá? Tem uma passagem até muito interessante, que também esse dia eu estava lendo, daí me chamou a atenção, que é onde Jesus fala que se seus olhos e suas mãos forem motivo de escândalo, o que você deve fazer? Cortar. Né? Pô, você olha esse trecho do Evangelho de Jesus, se surpreende. Nossa, Jesus mandando cortar o olho e cortar as mãos, se foi motivo de escândalo, se isso serviu para o mau corte. Mas na verdade Jesus estava dando mais uma lição quando ele falava isso, que era da lei de causas e efeitos. Né? Por quê? Porque se Deus concede, porque a nossa vida, né, é uma permissão divina. Certo? Então, se ele nos dá uma vida super saudável, ou melhor assim, vamos tratar de saúde física, vamos tratar de uma saúde financeira. Deus nos permite encarnar muito ricos, com muito dinheiro, né? Com muitos recursos financeiros. E nós utilizamos muito mal esses recursos financeiros. O que vai acontecer na próxima encarnação nossa? Nós vamos continuar vindo ricos de novo e continuar usando errado esses recursos. Ou Deus nos dá saúde, nós viemos com saúde física, e nós aí tratamos mal o corpo, nós fazemos todo tipo de coisa para prejudicar o nosso corpo. Aí na próxima encarnação, Deus, como é bom e justo, né, mas Ele é justo, né, é bom, mas Ele é justo. Mas Ele nos concede de novo um corpo perfeito. Não faz sentido, porque eu vou continuar fazendo sempre as coisas erradas. Então, dentro da própria lei de causa e efeitos, eu volto numa condição não tão boa, para que eu valorize aquilo que eu perdi, para que eu valorize aquilo que eu não tenho mais. Então, quando ele falava isso, ele não estava dizendo assim, vamos lá e vamos cortar o olho, vamos cortar o braço de alguém. Não, isso é uma coisa extremamente natural que vai acontecer com qualquer um que não aproveitar a grande oportunidade que Deus lhe deu, né, nas próximas existências ou às vezes na própria existência. Então, esse alerta que Kardec faz sobre o que Jesus fala, né, é importante para a gente ver que esse trecho aqui, ele não estava de maneira nenhuma querendo menosprezar a mãe, querendo fazer pouco caso dos irmãos. O que ele queria realmente era dar uma grande lição, como em todos os momentos, ele sempre estava ensinando. Né? Jesus é o maior, né, psicopedagogo da história, ele ensinava o tempo inteiro, ele, em qualquer oportunidade que ele tinha, ele transmitia através de ensinamentos de parábolas ou de qualquer outro tipo de ensinamento, a forma de mostrar para as pessoas o caminho a seguir.
Então ele queria ensinar, ele estava nada mais, nada menos do que ensinando que ele tinha uma família que não era só a família corporal, né? Ele tinha a família espiritual. E aqueles que seguiam o que Deus falava, né, como ele próprio diz nesse trecho, eram também seus irmãos, eram também suas mães, né? Então foi isso que ele tentou demonstrar, a questão da família espiritual, né? Só que, claro, aqueles que não quiseram não entenderam dessa forma. Então vejam bem, ó, certas palavras ditas por Jesus parecem estranhas e não combinam com sua bondade e velhice. Né? Essas palavras de dizer que Maria, que os outros eram seus parentes. Né? Os incrédulos aproveitaram a ocasião para dizer que Jesus estava se contradizendo. Sua doutrina baseia-se principalmente na lei de amor e da caridade. Sendo assim, não é possível que ele destruísse de um lado o que tinha estabelecido de outro. Não faz sentido que Jesus faça isso. Se alguns ensinamentos estão em contradição com a lei de amor e caridade, surge uma consequência inevitável. As palavras atribuídas por Jesus, agora aquilo que eu comentei, foram ou mal traduzidas, ou mal compreendidas, ou não lhe pertencem, ou alguém disse em nome de Jesus, que pode ter acontecido. Né? De muitos terem se passados por Jesus, ou dizer que Jesus disse tal coisa, e na verdade não ser palavras dele. Jesus não perdia nenhuma oportunidade para transmitir o ensinamento. Aproveitou a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Então, nós sabemos que nós já vivemos inúmeras vezes. Portanto, a nossa família é muito maior do que a família que nós temos hoje. Essa família que nós temos, pais, irmãos, tios, filhos, essa é a família, essa existência física desse momento. Mas nós já vivemos inúmeras vezes. Então, a nossa família espiritual é maior. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. E veja, essa questão é extremamente importante para que nós possamos entender o que se passa junto com a nossa família. Por que das diferenças, né? Por que ela não é talvez tão harmônica como a gente gostaria que fosse. Sempre a gente tem alguma queixa em relação à nossa família. E como ali existem espíritos que já trazem, né, coisas de outras existências, né, de repente, o normal é que dentro do círculo familiar existam afetos, pessoas que se relacionem bem, se deem bem, porque são espíritos que, né, já conviveram em outras existências. Mas também ali dentro existem espíritos desafetos, que nós fizemos algo de ruim em algum momento, ou que fizeram algo de ruim para nós. Então essa mágoa, às vezes, esse rancor, ele retorna. Quando nós desencarnamos, como que a gente vai para o plano espiritual? O que vocês acham? Como que é a nossa chegada no plano espiritual? Muda alguma coisa em relação, pelas palestras que a gente escuta aqui no centro, pelos estudos que nós fazemos? Muda alguma coisa o que nós somos quando a gente desencarna, exceto fora o fato da gente perder o corpo? Alguma coisa se modifica para o espírito em relação ao que ele é? A doutrina espírita nos diz que não se modifica, que nós vamos exatamente como nós somos. Então, por isso é tão importante na existência a gente aproveitar todas as oportunidades para se melhorar. Né? Por isso que é importante, porque quando a gente desencarnar, vai ser do jeito que eu sou. Eu não vou virar nem santo, nem o contrário lá, nem um espírito trevoso. Né? Eu vou ser o que eu sou. Se eu já sou ruim agora, eu vou ser ruim. Se eu sou bom agora, sou melhor, eu vou ser bom, vou ser melhor. Né? Então, nada se transforma. Portanto, tudo que acontece na atual encarnação, se eu não resolvo ou não tento resolver, quando eu desencarnar, isso aí eu vou carregar comigo. Lá no plano espiritual tem todo um trabalho feito, né? Você passa por
um certo treinamento naquela obra do Nosso Lar, para quem assistiu o filme ou para quem leu o livro do Nosso Lar, né, tinha lá o departamento da reencarnação, onde nós percebemos como funcionava a reencarnação. Então tem todo um trabalho no plano espiritual para nós estarmos aqui. Não é nada aleatório, nada colocado que não seja de forma já planejada, né? Então esse setor do planejamento reencarnatório, ele planeja e ele prepara cada espírito para a encarnação. Claro que tudo não funciona exatamente como planejado, né? Porque durante a nossa existência nós acabamos desviando certos caminhos, então a coisa não funciona como foi planejado. Mas tudo é feito dessa forma, né? Então lá eu encarnei, tive desavenças, não resolvi essas desavenças, né? Acabei desencarnando, levei comigo. Chego lá, eu percebo os equívocos que eu tive e tento, né, para a próxima encarnação eu vou ter que restabelecer essa situação. E aí programo, né, vou encarnar junto com as pessoas, com aquela família, com aquelas famílias, né? Então, retorno para resolver aquele problema que não foi resolvido. Só que de novo veio o esquecimento e aí começam, né, os desentendimentos, começam as brigas. Isso desde muito cedo, né? Às vezes já se percebe, né, desde de criança pequena, uma certa rejeição em relação ao pai, em relação a uma mãe. Isso tudo tem a ver, né, com a existência pretérita, né? Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhe fornecem o corpo de carne, lógico, né? Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. E aqui nesse desenvolvimento moral é que está a grande importância, né, do pai, da mãe, dos familiares, né? Nós sabemos também pela doutrina espírita que até lá por volta de 8, 9, 10 anos, né, esse espírito está mais sujeito, né, à influência do meio em que ele está, né, à influência dos pais, né, à influência dos avós, dos tios. Então, até essa idade, depois dessa idade, vai reduzindo pouco a pouco essa influência. Então, se nós quisermos auxiliar os filhos e cumprir essa responsabilidade que Deus nos dá, né, de auxiliar ele no progresso intelectual e moral, o intelectual sempre os pais procuram fazer, né? Agora, o moral, às vezes, ele acaba não percebendo que é importante, principalmente até essa faixa de idade, né, até por volta dos 10 anos. Porque a partir dessa idade, aí já é mais difícil. A entrada da adolescência, embora, lógico, sempre possa ser feita alguma coisa, mas a partir daí já fica mais difícil, porque o espírito já vai adquirindo o que ele já trouxe com ele, né? E aí realmente ele é mais complicado. Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias. Já falamos sobre isso. Igualmente anteriores e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos, antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de mesmos pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelos Espíritos. E aqui nós temos inúmeras experiências, né? Nós podemos verificar que, às vezes, nós temos uma afinidade enorme com uma pessoa totalmente estranha, né? E dentro da família nós temos dificuldade de convivência, né?
Então, por que isso acontece? Esse livro aqui é muito interessante, Missionários à Luz, tá? De André Luiz. Fica a sugestão para aqueles que se interessarem, a Carta provavelmente deve ter. Tá? Tem uma passagem aqui que fala de uma reencarnação, um processo de reencarnação. Tá? E eu gosto de citar esse exemplo para que a gente possa perceber por que, às vezes, né, das inimizades dentro do seio familiar. E é a reencarnação de um personagem que o André Luiz intitulou de Segismundo, esse personagem. Tá? Então, o que conta esse processo de reencarnação dele? Eu não vou falar, porque é bem longo esse processo. Né? Então, para quem quiser, depois é bom olhar o livro, porque daí eles explicam, são 3 ou 4 capítulos que eles explicam só sobre o planejamento reencarnatório dele. Mas o que é muito interessante para que que nós estamos trazendo, discutindo, é que existia um triângulo amoroso, na verdade. Ele, né, a esposa, né, e ou melhor, ele, um amigo, né, e a esposa desse amigo, né, ou dessa pessoa. Eles estavam juntos já em alguns períodos. Né. O Adelino e a Raquel eram casados e o Segismundo não. E ele acaba interferindo nessa relação, ele acaba se aproximando dela e com o charme todo, ela acaba se apaixonando por ele e tal, e eles têm um relacionamento, ela tem um relacionamento extraconjugal com ele. O esposo descobre, fica furioso e eles vão duelar entre eles. E nesse duelo, o Segismundo acaba matando o outro. A esposa fica sem marido e ele também não quer saber dela, porque ele tinha uma paixão só de momento com ela. Então ele foi lá, destruiu aquele lá e acabou não querendo saber dela. E ela acaba indo para um prostíbulo. Então, moral da história, um desencarnou, ele foi para um lado e ela foi para o outro, e todos desencarnaram uns com ódio, outros com culpa, né? Um com desejo de vingança. E o objetivo, então, do plano espiritual, que é aproximar esses 3 espíritos. Então, eles precisam resgatar esse débito aí que eles contraíram. E eles programam depois no plano espiritual que o Segismundo viria como filho do casal na próxima encarnação. Só que o Adelino concorda com isso também. E reencarna, depois conhece ela, se casa, tudo está tudo planejado direitinho para que eles recebam o Segismundo, para que aí ele vá ser aquele filho, né, e através do fato de ser filho principalmente do Segismundo, que tinha mais ódio por ele, eles resgatar aquele débito. Só que nesse retorno, lógico, esqueceram tudo, aí o Adelino não quer mais saber dele como. Ele tem, assim, no encontro, aquela rejeição terrível por aquele espírito. Né? E é feito todo o trabalho do plano espiritual e consegue, né, fazer com que ele aceite e receba. Só que mesmo assim, ele como pai, ele tem aquela rejeição. Então, é tão difícil, né, e a gente percebe nesse caso que é contado aqui, às vezes dentro da família, você receber, porque você tem ali um espírito que às vezes ou você fez muito mal para ele, ou ele te fez muito mal. Né? Então, esse reencontro acaba trazendo, lógico, todos esses problemas. Né? Vamos falar aqui da mensagem de Santo Agostinho, né? Instrução dos Espíritos, onde ele fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Vamos ver o que Santo Agostinho nos diz. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sobre o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Qual a causa e qual o efeito dessa ingratidão? Por que ela acontece? Né? Às vezes os pais são extremamente dedicados aos filhos e o filho, né, não quer nem saber. E é isso que o Santo Agostinho vai nos explicar. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias, sua natureza.
retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário, até que deseje se esclarecer. Então a opção é dada ao espírito, ou ele volta, retorna, ou ele pode ficar lá se preparando. Né? Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem então os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, que é a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração e não existe caridade sem perdão. Continua o Santo Agostinho. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível que muitas vezes o espírito fracassa, se não tiver uma vontade bastante forte. Aqui ele faz um alerta ou chama a atenção de nós espíritas. Né? Então é um trecho assim bem importante, onde ele adverte a todos nós espíritas. Ele diz assim, ó, espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus, mas façam com muito amor. Essa é a missão que foi confiada a vocês, e serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão lhe dispensar ajudarão no seu aperfeiçoamento, no seu bem-estar futuro. A cada pai e cada mãe Deus perguntará o que fizeram do filho que lhes foi confiado. Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que despenderiam a ele. Então não tem dor, talvez mais difícil para um pai e para uma mãe, é ver, né, o seu filho passando por algum problema e principalmente sentir que aquilo ali é por culpa dele, né, por negligência, porque realmente ele não cumpriu com aquele compromisso que havia assumido. Tá? Desde o nascimento, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de suas existências anteriores. É preciso aplicar-se e estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Essa questão aqui dos instintos, né, que são demonstrados desde pequenininho, isso é tão interessante, e às vezes nós como pais, né, a gente acaba passando, no momento que isso acontece, a gente acaba não dando muita bola. E aí, mais adiante, você acaba colhendo os frutos disso. Né? Então, é muito fácil você ver, às vezes você vê uma criancinha pequenininha, né? 3, 4 aninhos, e você vê que ela vê uma formiguinha, ela vai lá e pisa na formiguinha. Né? Ela vai lá, às vezes pega uma lupa, né? E queima aquela formiguinha. Daí o pai olha e fala, nossa, meu filho é inteligente, né? Ele está vendo que com a luz ele consegue... Mas, na verdade, ali já tem aquele espírito, não precisamos lembrar que sempre é um espírito que já traz uma bagagem espiritual, ele já traz com ele uma tendência, né, por fazer o mal. Ou ele passa o cachorrinho e ele chuta o cachorro, ou ele pisa no gato. Né? E nós cansamos de ver crianças que fazem esse tipo de coisa. Então, nesse momento, aí é preciso a atuação ou do pai ou da mãe, né, ou de outros familiares, de um tio, né? Porque é ali que você consegue, às vezes, mesmo esse instinto que o espírito já traz com ele, se ele for bem disciplinado, se os valores morais forem bem colocados, ele vai contornar essa situação. Agora, se você deixa passar, depois de um certo momento, aí realmente a coisa já não é mais tempo. E depois se torna uma pessoa violenta, que não respeita os animais, que não respeita nem os próprios seres humanos. Né? É preciso aplicar. Cabe aos pais observar e combater os menores sinais de manifestações desses vícios, sem esperar que criem raízes profundas. Faça como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixarem que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam,
Não se espantem mais tarde, se forem pagos com a ingratidão. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Isso na tarefa, lógico, de pais e mães. Existem muitos que, em vez de resistirem aos maus pensamentos, neles se comprazem. É para esses que estão reservados os choros e os sofrimentos e resistências posteriores. Admirem, portanto, a bondade de Deus, que nunca fecha as portas ao arrependimento. Agora eu vou ler aqui um trechinho final do Santo Agostinho nos dias, já estamos caminhando daí para o nosso encerramento. Vejam o que ele nos fala. Os espíritos que buscam o progresso moral e possuem semelhanças de gostos e afeições reúnem-se formando famílias. Essa é uma síntese de tudo que a gente leu aqui e conversou. Esses espíritos, quando retornam à Terra, procuram se agrupar como faziam no mundo espiritual, dando origem à família unida e homogênea. Se das suas idas e vindas ficaram temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram e ficam felizes pelos novos progressos realizados. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos mais atrasados venham encarnar-se entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredir. Esses espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos, o que constitui para eles uma prova a ser suportada. Portanto, acolham e os ajudem como irmãos, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar a outros. Então, no seio familiar, encarnam, às vezes, espíritos que não fazem parte daquela família espiritual, tá? E que vêm até com o objetivo de aprendizado, como também encarnam aqueles que vêm para nos ensinar, né? Às vezes, nós temos famílias onde os espíritos estão todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo e encarnam um espírito bem mais desenvolvido para auxiliar aqueles no progresso. Mas aqui o que Santo Agostinho está nos falando é daquele espírito, né, pouco desenvolvido e que vem para aprender junto, para receber valores morais, né, valores intelectuais também. Então, esse tipo de espírito, ele, pela própria natureza dele, ele causa um certo desequilíbrio, às vezes, no ambiente. É extremamente importante que nós possamos perceber que isso é possível, embora a gente não tenha como diagnosticar e saber quem é quem ali dentro da família, mas nós podemos receber um espírito nessa condição. Então, nós como pais, nós como avós, como tios, temos que nos esforçar para contribuir nesse espírito, com o progresso dele, né, da melhor forma, da melhor maneira que nós pudermos. Tá certo? Era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para todos vocês. Agradeço enormemente pela atenção. Né? Posso te fazer uma pergunta? Um espírito que nunca para de se vingar. Não entendi, por favor. Uma pessoa que nunca para de se vingar. Não tem freio mais. Quer dizer, a pessoa já se encheu dessa pessoa. E tem a distância. Se é dentro da família, é difícil a gente se manifestar sobre uma questão como essa. O que nós precisamos perceber é que nós só conseguimos modificar nós mesmos. Né? Nós não temos como transformar uma outra pessoa. Por isso que foi colocado aqui a importância, né, em relação aos filhos até uma certa idade. Uma pessoa, quando chega na idade adulta, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, você não tem como agir em relação a ela e transformar essa pessoa. Às vezes nós temos a falsa pretensão de querer mudar os outros, mas isso aí não é possível mudar os outros. Nós só mudamos realmente a nós mesmos. Né?
Então, uma pessoa que é extremamente vingativa, que é ruim, que é má, só cabe a ela a transformação, se ela entender que precisa e que quer se transformar. Agora, os que convivem com uma pessoa assim sofrem um problema sério, né? Agora, como lidar, não sei se a sua pergunta é essa, eu não saberia dizer, né? Como que uma outra pessoa vai fazer, né? Porque você não tem como modificar essa pessoa, você pode orar muito por ela, pedir muito por ela, porque a maneira que nós temos de tentar chegar, né, até essas pessoas é através da oração, é através da prece, né? Se a pessoa permite o diálogo, tentar conversar de forma pacífica, né? Todos os meios pacíficos, né? Sempre oferecer amor, em qualquer momento, sempre procurar dar amor, mesmo que você receba, isso aí é o ensinamento de Jesus, mesmo que você receba ingratidão, mesmo que você receba ofensa, né? Você deve oferecer o amor. É difícil, claro que é difícil, mas porque o amor é o sentimento que realmente transforma, que faz com que as pessoas se modifiquem, né? Mas eu não sei, eu acho que essa receita, se é que existe receita para lidar com pessoas assim, mas a pessoa só vai se transformar por conta própria, né? Eu ainda desejo muito conhecer o meu pai. Muito. É uma coisa que eu sempre quis desde os 10 anos até hoje. Muito meus irmãos, meus tios. E para mim poder me livrar dessa pessoa. Porque ela não fica no canto dela. Ela já me procurou outras vezes na rua, ela já tentou me destruir de tudo quanto é forma que ela pôde. Só que ela não para. É terrível. Complicado. Existem muitas relações familiares que são conturbadas, a gente sabe disso, né? Mas o que nós precisamos talvez é pensar assim, por que será que essa pessoa está na minha vida? O que eu tenho que aprender com essa pessoa? A fugir. Pode ser, não sei. Porque na verdade, se nós entendemos que Deus é justo e bom, né? A gente colocou isso na cabeça, Deus é justo e bom. Ele não colocaria alguém no meu caminho se não fosse uma necessidade minha. Não quer dizer que eu tenho que ficar com essa pessoa. Aí é uma opção minha, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas eu preciso aprender algo com essa pessoa. Aprender o Então, quê? eu não sei. Mas eu digo assim, se eu entendo que Deus é bom e justo, por que essa pessoa está no meu caminho? É uma coisa para a gente pensar. Agora, se nós tivermos oportunidade, cada pessoa tem a sua forma de lidar com as suas questões, né? Então, não tem como opinar sobre uma questão como essa, né? Dá para a gente trazer o que a doutrina espírita nos mostra, o que Jesus nos ensinou, que a gente deve perdoar, que a gente deve tratar com amor, que a gente deve perdoar até o inimigo. Jesus que ensinou isso, isso não é novidade, não é a gente aqui que fala, a gente só transmite o que Jesus já disse. Então, o caminho ensinado por Jesus e que a doutrina espírita enfatiza também, é sempre o amor, a caridade, o perdão, a compreensão, né? Então, nós temos que buscar com esses instrumentos lidar com o que nos cerca, com o que está passando. É difícil, né? É uma luta às vezes diária, mas é isso que a gente... Né? Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu vou fazer a prece agora, que está no nosso horário, né, de encerramento. Vamos relaxar, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, em Deus, nosso Pai amado, e utilizar esse momento muito como uma forma de gratidão, agradecer por nossa vida, pela oportunidade que nosso Pai nos concede a cada manhã, a cada nova manhã que Ele nos concede, onde Ele nos permite despertar, onde Ele nos permite escrever um novo dia a cada manhã, onde Ele nos permite usufruir de tudo que esse planeta tem, a sua infinita bondade, nos concedeu a vida, nos concedeu os familiares, os amigos, todas as relações, todos aqueles que passam por nossa vida. Que Deus nos conceda também muita paciência e tolerância para convivermos com as diferenças,
dê muita vontade para transformar em nós aquilo que precisa ser transformado, para que possamos, através dos ensinamentos de Jesus, através dos esclarecimentos, Consolador prometido trouxe, utilizar esses ensinamentos em proveito nosso, na nossa melhoria como seres humanos, em proveito daqueles que nos cercam, que estão ao nosso lado, possamos estender a mão sempre ao nosso irmão, dentro do possível, dentro das nossas condições, da nossa evolução. Deus